Essa apresentação foi elaborada com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde na seleção e na correta utilização de EPIs e outros equipamentos de proteção durante a pandemia de Covid-19. A transmissão do SARS-CoV-2, nome dado ao coronavírus causador de Covid-19, ocorre principalmente através de gotículas, aerossóis e de contato. Gotículas são partículas maiores de 5 micra e que permanecem pouco tempo em suspensão no ar. Já os aerossóis são partículas menores que 5 micra e permanecem mais tempo em suspensão. Por contato, entendemos o contato das mãos com áreas contaminadas e posterior contato das mãos com os olhos, boca ou narinas. Os equipamentos de proteção que nos interessam são respiradores semifaciais, máscaras PFF2 e N95, óculos de segurança, máscaras cirúrgicas, vestimentas de proteção como aventais e macacões, gorros, protetores faciais conhecidos como face shield, luvas cirúrgicas estéreis e luvas de procedimento não estéreis. As máscaras PFF2 e N95 são semelhantes quanto ao nível de proteção. Elas filtram até 94 ou 95% das partículas com até 0,3 micra. A nomenclatura N95 é utilizada nos Estados Unidos e corresponde a FFP2 na Europa e a PFF2 no Brasil. Essas máscaras devem ser utilizadas durante procedimentos geradores de aerossóis ou nos locais onde esses procedimentos são realizados frequentemente. Exemplos de procedimentos que geram aerossóis são intubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas, ressuscitação cardiopulmonar e ventilação manual com uso de AMBU. A organização deve estabelecer um protocolo para o correto uso e descarte das máscaras. Esse protocolo deve incluir instruções sobre a colocação, teste de vedação, retirada, critérios para reutilização, tempo de uso e descarte correto das máscaras. Sempre lembrando que a higienização das mãos é fundamental antes da colocação, após a retirada ou após qualquer toque na máscara. Aqui temos um exemplo de colocação correta de máscara. Segurar a máscara com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos, deixando as alças pendentes. Encaixar o respirador sob o queixo. Posicionar um tirante na nuca e outro sobre a cabeça. Ajustar a pinça nasal do nariz com as duas mãos e verificar a vedação da máscara. Reforçamos aqui a importância de se realizar a verificação de vedação das máscaras. Essa verificação deve ser feita através de uma inspiração profunda, seguida de uma expiração profunda. A vedação é considerada satisfatória quando o usuário perceber a máscara colapsar suavemente ao inspirar e sentir ligeira pressão dentro da máscara ao expirar. Lembramos também que os homens não devem ter barba ou bigode, pois dificultam a vedação das máscaras. A retirada das máscaras deve ser feita de modo cuidadoso, segurando-se apenas pelos elásticos, sem tocar na parte filtrante, e providenciando-se o descarte ou acondicionamento seguro. Após a retirada da máscara, deve-se higienizar as mãos. Uma questão muito importante é a reutilização dessas máscaras. A princípio, essas máscaras são descartáveis, mas devido à escassez desse EPI durante a pandemia, sua reutilização tem sido permitida, desde que sempre seja utilizado pelo mesmo trabalhador e que seja acondicionada adequadamente. Ou seja, ela deve ser acondicionada em local próprio, em recipiente aberto, individual, identificado e não contaminado. O recipiente deve ser preferencialmente de papel. Não há, até o momento, indicação de um processo seguro de higienização dessas máscaras. As máscaras cirúrgicas protegem o usuário de gotículas, sangue e outros fluidos biológicos. Sua proteção em relação a aerossóis não é adequada. Lembramos que a higienização ou reutilização dessas máscaras não é possível, devendo ser descartadas após o uso. As máscaras cirúrgicas não devem ser tocadas durante sua utilização. A retirada deve ser pelas alças ou tiras e devem ser descartadas imediatamente. Lembramos que as máscaras cirúrgicas devem ser substituídas quando estiverem sujas, úmidas ou a cada 4 horas.
Em relação às luvas cirúrgicas e às luvas de procedimento, lembramos que o seu uso não substitui a higienização correta das mãos. Além disso, as luvas devem ser substituídas quando sujas ou rasgadas e devem cobrir o punho do avental. Na figura ao lado, mostramos a retirada correta das luvas. Óculos de segurança são importantes durante a avaliação e o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, em particular atividades realizadas a menos de 1 metro dos pacientes e nos locais onde são realizados procedimentos com geração de aerossóis. Os óculos devem ser manuseados apenas pelas hastes e é fundamental a sua higienização após o uso, com produtos indicados pelos fabricantes. Os protetores faciais protegem o usuário da projeção de gotículas, sangue e outros fluidos. Importante destacar que eles não substituem a proteção com máscaras, quando estas estão indicadas. Assim como os óculos, os protetores devem ser manuseados apenas pelas hastes e deve ser realizada uma higienização após o seu uso. As vestimentas de proteção, como jalecos, aventais e macacões, devem ser retiradas tocando-se apenas suas partes internas e encaminhadas para higienização ou para descarte, conforme o caso. É muito importante a colocação e a retirada correta dos EPIs e outros equipamentos de proteção. Sugerimos o seguinte procedimento: reunir os equipamentos de proteção necessários, higienizar as mãos e colocar os equipamentos de proteção conforme a sequência: avental, máscara, gorro, protetor facial e luvas. Para a retirada de EPI, sugerimos o procedimento abaixo: retirar as luvas, higienizar as mãos, retirar os demais equipamentos de proteção na sequência: avental, protetor facial, gorro e máscara, e novamente higienizar as mãos. No endereço eletrônico citado, pode-se visualizar a correta colocação e retirada de EPIs. Nesse quadro, identificamos de forma simplificada os EPIs e demais equipamentos de proteção indicados para os trabalhadores diretamente envolvidos no atendimento a pacientes. Reforçamos que a higienização das mãos é sempre fundamental quando vai se usar um desses equipamentos. Nesse quadro, podemos identificar os EPI e demais equipamentos de proteção indicados para os trabalhadores do setor de limpeza e desinfecção. Trabalhadores de outros setores com maior risco de contaminação, como lavanderias, necrotérios, manutenção e manejo de resíduos, também devem fazer uso desses EPIs, de acordo com uma avaliação de risco da atividade.